Salve tricolor paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Uma ótima quinta-feira a todos, um ótimo 2025 a todos vocês, meus amigos, a todos os seus familiares, né? Que tudo dê certo nesse ano e que todos os seus desejos se tornem realidades, né? Pelo menos esse é o nosso pensamento, tanto para a parte pessoal, para a parte profissional e, é lógico, para o nosso tricolor paulista, que esse ano de 2025 seja de muitas glórias, títulos, né, de bons negócios, de boas administrações, não é verdade? Porque tanto dentro de campo como fora de campo, nós somos São Paulo Futebol Clube. Então, uma ótima quinta-feira para vocês. E como foram de festas? Comentem aí, aproveitaram bastante, descansou, trabalhou? Só teve ontem aí, né, um descansinho, mas hoje a gente já tá de volta, é lógico, para deixar vocês aí super atualizados por dentro daí das notícias e das informações do nosso tricolor. E o São Paulo acabou definindo aí, né, a situação de 3 jogadores que possivelmente poderão ser aí ou não reforços para 2025. São Paulo bateu o martelo ali, definiu toda a situação e, é lógico, a gente vai acompanhar todo esse trâmite do que pode acontecer. A gente vai trazer detalhes sobre isso daí, tá? Vamos falar sobre o planejamento de 2025 e esse início, né, de pré-temporada e de temporada 2025 do São Paulo, e também falar sobre aí jogadores que estão para renovar o contrato. São quase aí um time inteiro de renovações, é lógico. Renovações que são importantes, que o São Paulo talvez até já teria que ter renovado o contrato, e jogadores aí que, olha, estão fazendo hora extra, que, olha, não podia nem passar mais na porta do CT da Barra Funda, mas que, bem possivelmente, vão se reapresentar, mas não vão seguir aí com o elenco, tá? Então, vamos embora? Vamos para as notícias? Então vamos que vamos acompanhar desde o início até o final. Já peço, já lógico, aquele likezão para fortalecer, que é muito importante. Agradeço demais a audiência de vocês, né, nesses últimos vídeos, nesse final de 2024, e, é lógico, peço a todos vocês, meus amigos, que acompanham aí essa temporada de 2025, que vai ter muito conteúdo, hein? Muito conteúdo aqui no canal. Então se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sino para receber as notificações, que é importante, e, é lógico, a sua opinião no campo dos comentários. Fechou? Vamos lá então, partiu? Tá no ar o Tricolor em Notícia. E vamos começar a falar já, lógico, né? Início de 2025, vamos falar do planejamento, né? Desse início de temporada no nosso tricolor. O plano e a programação para o início do ano do nosso tricolor. Classificado para a Conmebol Libertadores, sem mudar o treinador, pelo menos, né? Até agora tudo indica realmente aí que o Zubeldia vai continuar, tá? Em busca de reforços e ainda negociando saídas, é assim que o São Paulo começa 2025. Um ano de expectativas, principalmente pelo retorno do meia Oscar, jogador já apresentado, né, ali no Natal, um presente de Natal para nós torcedores do São Paulo. Os primeiros compromissos do São Paulo neste ano, que começa na quarta-feira, serão nos Estados Unidos. O tricolor vai disputar a FC Series na Flórida. O elenco embarca para sua pré-temporada no dia 8 de janeiro e enfrenta o Cruzeiro no dia 15 e o Flamengo no dia 19. O objetivo do clube é expandir a sua marca para o mercado do exterior. Lembrando que o São Paulo vai ganhar uma grana boa aí também, né, para participar desse torneio, e também vai vir até uma grana da Superbet. Então, no geral, somando só pela participação de fazer essa pré-temporada lá nos Estados Unidos, o São Paulo já embolsa 13 milhões de reais, né? Uma quantia boa aí, né? Para ajudar o São Paulo com folha de pagamento, para pagar os boletos no início do ano, que a gente sempre sabe, né? Que é bem complicado e bem difícil
para você iniciar um ano, principalmente um gigante como é o São Paulo. Enquanto se prepara para o torneio amistoso nos Estados Unidos, o São Paulo tenta fechar seu elenco para a temporada. Por enquanto, apenas o meio Oscar foi contratado. O jogador estava livre no mercado. O tricolor agora busca outras opções. Os principais objetivos são reforçar as duas laterais, esquerda e direita. O técnico Luiz Ubeldia também quer um atacante de lado de campo, né? Que foi até falado muito ontem, né? Sobre um jogador paraguaio. A gente vai falar sobre a situação do Almiron daqui a pouquinho, então fica aí até o final do vídeo que a gente vai atualizar essa situação para vocês, tá? Além aí do atacante de lado, né, que o Zubeldia quer, um centroavante também para a reserva do Caleri. A diretoria tenta atender os pedidos. Eu acho, e a gente já vem falando bastante aqui no canal, não é verdade, que o São Paulo, para mim, pelo menos na minha opinião, tá, não precisa de um centroavante reserva para o Caleri, até porque a gente tem o André Silva que consegue, não com as mesmas características, mas consegue ali fazer uma função diferente no ataque do São Paulo, e a gente conta muito, né, e a expectativa muito grande de nós, torcedores, pela subida e a participação maior nessa próxima temporada de 2025 do Rian Francisco, né, e a gente vai acompanhar ele na Copinha que já tem jogo domingo, hein. Domingo já tem jogo do São Paulo pela Copinha, a gente falou no vídeo anterior e também tem matéria lá no blog do Drex referente aí à participação do São Paulo na Copinha, tá? São Paulo também tenta negociar jogadores para evitar um aumento na folha salarial da próxima temporada. Ao todo, 16 atletas devem deixar o tricolor até o início do Campeonato Paulista. Jamal, Rafinha, Wellington, Matheus Belém, Pedro Vilhena, Ray Ramos, Wellington, Rato, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Caio Matheus e Nicão já são saídas certas, né? Alguns nomes aí ainda com algumas pendências, mas que com certeza irão deixar o São Paulo. Até ontem, né? O Jamal acabou postando nas suas redes sociais ali, né? Falando sobre o seu desligamento, né? E se sentindo decepcionado por não ter ajudado mais, por não conseguir continuar no São Paulo. A aventura do Jamal acabou passando bem rápido aí com a camisa do São Paulo. Depois do torneio na Flórida e já com o elenco mais pronto, o São Paulo estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, tá? No dia 20 de janeiro, uma segunda-feira, se não me engano, tá? Guarani e Corinthians, ambos no Morumbi, são os jogos seguintes do tricolor. Então ali o São Paulo não vai ter a primeira rodada, né, que foi adiada, se não me engano vai ficar para fevereiro esse jogo da primeira rodada. Então o São Paulo estreia no dia 20, numa segunda-feira, até porque no dia 19 joga nos Estados Unidos com o Flamengo. Para não ficar os dois jogos no mesmo dia, a Federação Paulista acabou mudando, né, colocando no dia seguinte, e bem provavelmente que esse jogo do dia 20 de janeiro, a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, seja feito com alguns jogadores que irão voltar antecipadamente, né, da pré-temporada nos Estados Unidos, com complemento de jogadores da base, do Sub-17, até porque o Sub-20 vai estar disputando aí a Copinha, né, a Taça São Paulo Futebol Clube. Então, quer dizer, a gente vai falar também aí sobre as saídas, né, e renovações aí que o São Paulo tem em pauta para esse início de ano, mas jogadores aí que praticamente já disseram adeus, não vestem mais a camisa do São Paulo, pelo menos na próxima temporada, jogadores que foram emprestados e jogadores até que foram vendidos. Mas essa barca ainda vai crescer e muito, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa barca de saída do nosso tricolor. E agora, né, já de cara já aparece logo pior, né? O que nem deveria aparecer aí no CT da Barra Funda, que apareceu ali o Orejuela, depois Jackson Mendes, tem o Santiago Longo também, que é uma dúvida, né? É uma incógnita ainda, não se sabe se ele vai ficar ou não, até porque ele tem contrato aí até agosto, enquanto você vê aí as fotos dos jogadores aí que o São Paulo
vai ou não renovar o seu contrato para permanecer na equipe. Renovações, prioridades, dispensas e empréstimos no nosso tricolor paulista. São Paulo tem 11 jogadores com o contrato acabando ao longo do ano de 2025. O ano de 25 começa com o São Paulo com incertezas sobre a permanência de jogadores cujos vínculos se encerram durante a temporada. No atual elenco profissional tricolor, nada menos que 11 nomes terão seus contratos se encerrando no decorrer dos próximos 12 meses. Se alguns casos a saída beira o alívio, afinal, estão completamente fora dos planos e despedida significa diretamente economia na folha de pagamento. Em outros sinais de alerta está ligado. Vamos começar então agora jogadores que têm o seu contrato até o final de 2025. Então, quer dizer, é lógico, o São Paulo sempre dando aquela esticada na corda, o São Paulo sempre deixando para a última hora. A gente sabe que a gente já perdeu o jogador por deixar a renovação para o último ano. A partir do momento que o jogador talvez recebe uma sondagem, fica ali um monitoramento em cima do jogador, propostas até para os empresários e tudo mais, acaba dificultando, né, essa renovação com o São Paulo. Alguns jogadores aqui são, como a gente comentou, um sinal de alerta, hein? Que o São Paulo precisa realmente renovar. Alguns outros, o São Paulo pode deixar até acabar o contrato, ou até poderia até rescindir, né? Nem precisaria completar todo o contrato aí para mandar embora do São Paulo. O primeiro é o Rafael, goleiro Rafael, que tem contrato até o final de 25, tá? Titular absoluto da meta tricolor nas últimas temporadas, tem contrato até dezembro, vivendo a primeira experiência como dono absoluto da posição em toda a carreira, apesar da idade, quer ficar. Tem a renovação encaminhada por mais 3 anos e aceitou retomar as conversas nesse mês agora de janeiro, após pedido do clube para assegurar a assinatura e economizar nas luvas. Tem um detalhe bem importante nessas renovações que o São Paulo acabou deixando, né, para esse ano de 2025, é o quê? Um exemplo, tá, que a gente falou aqui do Rafael. Rafael vai renovar, né? Então, quer dizer, vai ter a extensão de contrato, com certeza vai ter aí uma alteração, uma valorização salarial, então ele vai acabar ganhando um pouco mais, vai também ter algum tipo de luva pela continuação do atleta aí no clube, né? O contrato pode ser aí por 3 anos. Todos esses valores, principalmente luvas, se tiver, ou se tiver que pagar alguma comissão, algo do tipo, né, para o empresário, para o staff, algo desse sentido, vai sair do FIDIC. Então, quer dizer, imagine de um lado ali os 350 milhões que o São Paulo tem de teto. Então, quer dizer, tudo que o São Paulo for gastando vai diminuindo esses 350. E toda essa renovação, todo esse aumento de salário, tudo vai ser descontado já desses 350 milhões, que é lógico, já começou agora em 2025, então o São Paulo tem aí esse teto de gastos. Então, tudo isso que vai ser feito a partir de agora, a partir dessa temporada e desse ano de 2025, já vai ser começado a descontar ali daquele teto, valor estipulado pelo FIDIC de 350 milhões. O Rafael, eu acho que deve renovar sim, né? O que a gente não deveria, não tô nem dizendo renovar, mas tentar negociar era o Jandrei, né, velho? Que tem um alto salário, quase não joga, e se for para quase não jogar, é mais fácil você investir no Yang ou no próprio até Leandro da nossa base. E é ele que a gente vai falar agora também, exato, nosso quarto goleiro, Leandro Matias, que é da base, não é verdade? Você tá vendo até ele na tela aí agora, né? Um dos casos tratados como prioridade, promovido aos profissionais ano passado, o novo Rogério Ceni, entre aspas, não é verdade? Alcunha ganha graças aos gols de falta feitos na base, tem contrato até dezembro. O clube iniciará esse mês as conversas para a renovação. Com a possível saída de Jandrei, a promessa é que ganhe maior espaço no elenco. Por enquanto, tá? Referente ao Jandrei, já que foi citado na matéria, nada definido sobre o Jandrei, tá? Não tem proposta, não tem sondagem, o jogador encostado no São Paulo tá
tá bem feliz da vida, porque não precisa trabalhar e ainda ganha uma boa bolada todo mês, não é verdade? Então, vamos ver o que pode acontecer com o Jandrei nesses próximos dias, até porque a janela ainda não se abriu. Vai se abrir a janela de transferência e quem sabe possa aparecer aí até uma proposta aí pro Jandrei, né, nesses próximos dias. Já o goleiro Leandro, quarto goleiro, também eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade ali para a renovação do contrato, importante, né? E vamos ver, pelo menos eu acho que o Jandrei deveria sair para ficar Rafael, Yang e o Leandro Matias. Não vejo nenhuma dificuldade em renovação com o quarto goleiro da base aí, do profissional, que era da base, né? O Leandro Matias. E um jogador que eu acho que teria que já ter renovado para ontem. O contrato é o Alan Franco, velho. Daqui a pouco vocês vão ver a foto do Alan Franco passando por aí. Outra prioridade absoluta. O zagueiro virou titular absoluto e consolidou na posição e é tratado como peça insubstituível em contrato até o final do ano. Foi o único caso ao lado de Henrique Carmo em que as negociações para renovar não foram paralisadas. Tem encaminhado um acerto para prorrogar o vínculo por mais 3 anos, mas as bases salariais propostas pelas partes ainda não estão acertadas, né? A gente falou também nos vídeos anteriores referente até uma entrevista, né, que o empresário do Alan Franco acabou dando, falando que não tinha proposta, né? Lógico, tem uma sondagem, tem um monitoramento, mas proposta pelo Alan Franco não tem. Então, quer dizer, o São Paulo tem aí um caminho aberto até para facilitar aí essa renovação com o Alan Franco, é lógico, só vai precisar acertar aí, até porque ele foi praticamente, e na minha opinião, o nosso melhor zagueiro e um dos destaques da temporada de 2024. Então, quer dizer, esse acerto ali salarial referente à valorização do atleta pode pesar um pouco mais para o São Paulo, mas a gente também não pode perder um jogador desse, que hoje é o nosso melhor zagueiro, e hoje é o nosso zagueiro titular, o nosso principal zagueiro da base. Então, eu acho que vale sim um grande esforço do São Paulo nessa renovação do Alan Franco, tá? Falar do Igor Vinícius, diante das sondagens de clubes japoneses e chineses levada pelo staff ao clube, começou-se a discutir a renovação do vínculo em novembro, mas a paralisação para adequação de caixa esfriou a vontade das partes na renovação. As conversas serão retomadas esse mês, tem contrato até dezembro também de 2025. Cara, Igor Vinícius vamos dizer assim, é um assunto à parte, até porque ainda a gente está nessa negociação do Wendel, para ver se vai liberar agora, para ver se o Moreira vai para lá, se não vai, entendeu? Então eu acho que essa renovação do Igor Vinícius está muito atrelada à situação da saída do Moreira. Lembrando que a gente já perdeu o Rafinha, não é verdade? Então vai ficar bem complicado. Se o Igor Vinícius sair e o Moreira acabar saindo também nessa negociação com o Wendel, quem vai ser o nosso lateral direito? Não vamos ter ninguém. A gente só vai ter o Igor Felisberto mais próximo ali para ser um lateral direito. Então, a renovação do Igor Vinícius está muito atrelada à negociação do Wendel, caso for utilizar o Moreira ali também como parte do pagamento, né, como empréstimo de 1 ano e meio ali para o time do Porto. Então, eu acho que uma coisa está atrelada na outra. Eu acho que até por isso o São Paulo deu uma segurada nessa renovação do Igor Vinícius. Porque a gente sabe, jogador dentro de campo é horroroso. A gente nem deveria estar discutindo uma discussão aqui de renovação ou não de Igor Vinícius. Era para dar um pé no rabo dele, ficar com ele aí, terminou o contrato, beleza. Ou então, traz uma proposta, não tem aí chinês, japonês aí no esquema? Traz uma proposta, vamos negociar, vamos fazer dinheiro. O problema é que o São Paulo também não consegue contratar um lateral direito. Então, tá nesse pé, né? Eu acho, a minha opinião, tá, que o São Paulo vai acabar renovando com o Igor Vinícius. Não seria, né, o meu jogador favorito para renovação, né? Mas tudo indica que ele vai renovar sim
com o São Paulo, até por causa que o São Paulo não sabe que pé que vai estar, né? Tem a situação do Montiel também, que daqui a pouco a gente vai atualizar. Então fica aí até o final que a gente vai atualizar Montiel, o Wendel, e também a gente vai atualizar a situação aí do meia paraguaio, parceiro do Bobadilha, que se falou muito ontem, a gente vai atualizar toda essa situação, tá? Vamos falar do Juan Tressoldi, um jogador aí que acabou polemizando bastante, né? Principalmente comparado com valores até com o Montiel, né? O lateral direito do Sevilha. O Juan, zagueiro que chegou para reforçar o setor na janela de julho, sob desconfiança, mas agradou. Para mim, velho, não fedeu e nem cheirou, tá? Para ser bem sincero com vocês. Emprestado pelo Sassuolo da Itália, até junho teve a compra antecipada pelo diretor de futebol Carlos Belmonte, que já falou em entrevista que irá comprar o Juan Tressoldi, coisa que também polemizou muito, né, referente aos valores. É o nome mais caro do bonde dos reforços, com taxa de compra fixada em 26,8 milhões de reais. O São Paulo precisa ficar em definitivo com o jogador, caso ele atue em pelo menos 25 jogos, e a cota da partida é preenchida caso ele atue por mais de 45 minutos. O tricolor negocia o parcelamento do valor com o time italiano. Então, quer dizer, Carlos Belmonte já falou que vai comprar o Juan. Eu não vejo nenhuma necessidade da compra de outro zagueiro. Não vejo. Até porque, até agora, nada apareceu para o Ferrarese. Se tivesse uma proposta pelo Ferrarese, uma proposta boa, não é verdade? Eu acho que você poderia até pensar numa compra, né? Pô, se sai um, fica o outro, até aí, elas por elas, beleza, bacana, a não ser que seja uma boa grana pelo Ferrarese. Se o Ferrarese ficar, eu não vejo nenhum motivo para a compra do Juan. O problema do Juan, pelo menos o que a gente passa aqui na matéria, é que ele tem aquele gatilho. Se ele jogar mais um pouco, o São Paulo é obrigado a comprar o atleta. Agora, será que o São Paulo vai escantear o cara? Será que o São Paulo vai deixar de lado para não bater essa meta e o São Paulo não ter a obrigação de compra? É uma coisa que a gente vai precisar observar, né? Principalmente nesse Campeonato Paulista. Se o Zubeldia começar a utilizar ele mesmo, é bem capaz que encaminhe aí uma obrigação de compra no término do seu empréstimo com o São Paulo, que é até o meio do ano, tá? Marcos Antônio, volante, chegou com a mesma situação, emprestado pela Lazio até junho. Também tem obrigatoriedade de compra em definitivo. Isso se ele atuar em 50% dos jogos realizados pelo São Paulo nesse período de um ano de empréstimo. O tricolor terá que despender de 26 milhões e 200 mil reais para ficar com ele em definitivo. Belmonte também já avisou que o clube do Morumbi vai exercer a cláusula. Também é negociado um parcelamento do montante. O Marcos Antônio eu acho interessante, tá? Eu acho interessante o Marcos Antônio, né, referente a uma compra para ter mais um jogador ali no meio campo. Não é nenhum craque de bola, não é um cara que vai resolver o nosso problema, mas também pode estar atrelado numa possível vinda do Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes também, que já tem tudo acertado com o São Paulo, referente a salário, luvas, tempo de contrato. O problema é com o Thiago Mendes, que aconteceu no meio do ano e vem já se desenrolando até agora, né? É o mesmo problema do Wendel com o Porto, que tá tudo esquema, o Wendel e São Paulo tudo no esquema, o Porto que tá dificultando a saída do jogador. A situação do Thiago Mendes é a mesma. Então, eu acho que essa contratação também fica atrelada de uma vinda ou não do Thiago Mendes, porque senão seria mais outro jogador ali no meio-campo, outro volante, né? Então, quer dizer, é uma posição do campo onde a gente tem bastante jogador. Foi renovado aí com o Luiz Gustavo, a gente tem o Pablo Maia, a gente tem o Alisson, a gente tem o Negruti, que depois da Copinha vai ser integrado, né, no time profissional. Depois do Campeonato Paulista, o Ibali, que está na Inter de Limeira, vai voltar para o time do São Paulo também.
Então é bem provável que no meio do ano, que é onde vence ali esses empréstimos, tanto de Juan Tressoldi como de Marcos Antônio, o São Paulo tenha muito jogador nesse setor do campo. Então eu acho que fica atrelado. Acho um jogador interessante, mas fica atrelado numa possível vinda ou não do próprio Thiago Mendes. E colocando os dois, por mais que um é mais novo e o Thiago Mendes é um pouco mais velho, eu até prefiro o Thiago Mendes. Eu acho um jogador mais experiente, que pode entregar mais em campo do São Paulo do que o próprio Marcos Antônio. Vamos ver o que acontece aí, cenas dos próximos capítulos, tá? E nesse bonde que chegou também no meio do ano passado, de 24, tem o Santiago Longo. Esse teve pouquíssimas oportunidades, né? Volante tem as mesmas situações do Juan Tressoldi e também do Marcos Antônio, mas no caso o emprestado pelo argentino Belgrano é até agosto, tá? Se o clube do Morumbi exercer sua prioridade até o dia 15 de março, né, tem ali um pagamento antecipado que o São Paulo poderia pagar um pouco menos, tá? Se pagasse em março de 2025. Aproximadamente na data de encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista, terá que pagar ao Belgrano 1,3 milhões de dólares, mais ou menos 7 milhões de reais, tá? Por 80% dos direitos federativos. O desconto dos argentinos tem data de validade, vai até o dia 10 de julho, que a partir dessa data, se o São Paulo não comprar ele em março e comprar ele aí em julho, o São Paulo de 7 vai pagar 10 milhões de reais, então tem um acréscimo aí, né? No caso específico do Santiago Longo, o Belmonte chegou até a comentar que o jogador ainda está em análise, né? Pouquíssimo aproveitado pelo Zubeldia, fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro, mas teve poucas oportunidades. Vamos ver se no Campeonato Paulista ele pode ter aí mais oportunidade e apresentar realmente aí um bom futebol. E tudo isso atrela também a foto dele aí. Atrela também toda essa posição, se vai comprar o Marcos Antônio, né? Se vai chegar também aí o Thiago Mendes, então é mais um jogador para posição, né? Só que ele com menos minutagem, né? Menos oportunidade, vai acabar rodando de todos esses caras aí. Não sei. Eu até gostei, né? Do Santiago Longo, mas imaginando, né? Esse cenário desse 2025 é bem capaz mesmo que o São Paulo acaba devolvendo o jogador, tá? Falar do Orejuela, né? Que foi o primeiro que apareceu a foto aí. É um jogador aí que o São Paulo tá louco para se livrar, né? Tem aí contrato até o final de março, começo de março, algo do tipo assim. O São Paulo não utiliza o jogador, o São Paulo não vai ficar com o jogador, o São Paulo não vai renovar com o jogador, mas também não consegue rescindir com o jogador. É esse que é o problema. Até porque o Orejuela tá de bem com a vida, não é verdade? Não precisa trabalhar, recebe um ótimo salário lá no São Paulo também, e agora, lógico, a partir de 25, não vai poder ter atraso de nenhum tipo de salário, nem direito de imagem, nem de luva e nem de CLT. Então, para ele vai ficar melhor agora até. Então, olhando pelo jogador, pelo menos que eu imagino que o jogador pense, fala, mano, eu não vou sair daqui ganhando essa bala aí, pelo menos até março aí, eu garanto alguns milzinhos aí do São Paulo sem atraso e sem nada. Mas vamos ver como que vai ficar essa situação. O que é certo é que o jogador não vai ficar no São Paulo, tá? Sobre o Jackson Mendes, né? Contrato até dezembro, o clube também negocia uma rescisão amigável, né? Já acionou ali os empresários, está aguardando propostas para venda do jogador, né? O jogador que foi emprestado para a Espanha, acabou voltando e tudo mais. O jogador também não vai ser aproveitado pelo Zubeldia, então o São Paulo deve negociar ou então rescindir o contrato com o Jackson Mendes, tá? E tem a situação do Lisieiro, né? Que quando chegou, falou que o Zubeldia tinha gostado dele, que ia renovar e tudo mais, e realmente estava se encaminhando para essa situação, né? O problema é que o São Paulo acabou apresentando, né, uma proposta de renovação pro Lisieiro, aí o meninão, o Lisa, né, cresceu os olhos e falou, não, pera aí, vamos conversar, vamos aumentar esse salário aqui, porque tá muito pouco, né? Tá muito pouco, eu sou um cara que fez gol contra o Criciúma, né? Então tá muito pouco, quero ganhar mais.
Aí, quando ele passou uma contraproposta para o São Paulo tirou o time de campo, já liberou o jogador, né? Falando que não vai renovar, ele tem contrato até o meio do ano de 2025, então, quer dizer, ele que já pode assinar até um pré-contrato com uma outra equipe, estava ali estudando algumas propostas, né? E o Sport era o time, pelo menos que a gente sabe, que estava mais interessado. Vamos ver para onde que vai parar o Liseiro. Será que o Liseiro podia, sabe para onde, velho? Jogar com o Reinaldo lá no Mirassol, velho. Ou será que nem o Mirassol quer o Liseiro? O Liseiro, então, vai ter sim que procurar um outro clube e deve aproveitar essa próxima janela de transferência, até porque se ficar até o meio do ano, quer dizer, pode até ser utilizado pelo São Paulo, mas é um jogador que não vai continuar no nosso tricolor. Ficaria com algum desses jogadores? Você renovaria o contrato? Eu sei que tem muita gente que gosta do Liseiro, né? Sei que muita gente aí, talvez aí, até renovaria o contrato com o Liseiro, mas não sei não, hein, velho? Eu, por esses caras aqui, eu já deixei a minha opinião, quero muito saber a opinião de vocês. Deixa aí no campo dos comentários. E vamos falar dos reforços, a atualização aí, né, referente a toda essa polêmica, toda essa situação que envolve aí o próprio Montiel, que a gente vem falando praticamente todo o vídeo, sempre tem alguma informação, alguma notícia nova, não é verdade? Vamos também atualizar referente ao Wendel, que tá bem insatisfeito com essa situação toda, o jogador quer ser liberado logo e o Porto fazendo jogo duro, o Porto tá tentando uma grana, mas a gente vai atualizar toda essa informação para você e também tem esse papo aí de Almiron, né, o meio-campista da seleção paraguaia. São Paulo nega interesse em craque paraguaio e dará chances para jovem meia. Exatamente. As primeiras notícias do ano começam a surgir no mercado da bola do São Paulo. Perdão. E são sobre dois meias. Sobre o meia paraguaio Miguel Almiron e o jovem Rodriguinho. O primeiro, a imprensa inglesa, citou o São Paulo como um dos principais interessados em Miguel Almiron, meia do Newcastle. Mas a diretoria nega que tenha algum interesse neste momento no atleta. Outros clubes brasileiros, como Botafogo, Santos e Palmeiras, estão interessados na contratação do craque paraguaio. Eu acho que essa informação que vem, né, lá da Inglaterra, já porque ele é um jogador do Newcastle, pode ter certeza. Só colocou o nome do São Paulo para dar um pouco mais ênfase aí nesse assunto, nesse tipo de negociação. Até porque o jogador, se não me engano, tem contrato até o final de 2026. Ou até o meio de 2026, algo do tipo, tá? Então, quer dizer, é um jogador que se o São Paulo quiser, é naquele trâmite que a gente sabe. É um empréstimo com opção ou com, assim, a obrigatoriedade de compra. Só que a gente sabe, sim, que tem o Botafogo tá interessado, o Palmeiras tá interessado, o Santos tá interessado em todo mundo. O Santos, o jogador que aparece no mercado, o Santos manda proposta, né? O Santos queria comprar meio time do São Paulo. Então o Santos nem conta. Mas a gente sabe que o Botafogo e o Palmeiras, sim, tem chances, até porque são times que têm dinheiro, são times que podem ter esse tipo de investimento num valor que custa caro e tem um seu salário ali, né, mensal, muito caro mesmo. Se fosse só depender do São Paulo, é sem chance. Talvez se rolaria alguma parceria com algum investidor ou até mesmo algum patrocinador já do São Paulo, talvez poderia acontecer algo do tipo. Mas uma coisa que eu falo é a seguinte: é uma posição que o São Paulo está necessitado para a contratação. Isso não tira a qualidade, porque o jogador é bom, realmente o jogador é bom. Mas e a necessidade? O São Paulo precisa de um cara desse, real, ali no meio campo, no meio campo para o ataque? Eu acho que não. Então, quer dizer, eu acho que é mais fácil você pegar um dinheiro que você tem, ou uma ajuda de um parceiro, investidor, e você ali botar grana numa posição que você tem a necessidade, que você não tem no elenco. Mais uma vez, lateral esquerdo e lateral direito. Então, quer dizer, o São Paulo, pelo menos, né, fontes
oficiais dentro do clube dizem que não há nenhum interesse no momento no atleta, tá? Por outro lado, a diretoria trabalha para dar chances ao meia Rodriguinho, que anteriormente estava liberado para procurar um novo clube. Um dos principais motivos é a falta de propostas pelo jovem. Portanto, o atleta deverá seguir junto com o elenco para a pré-temporada nos Estados Unidos e ganhar oportunidades durante o Paulistão, assim ser reavaliado pela comissão do clube. Vale lembrar que Rodriguinho foi elogiado por Zubeldia quando chegou ao clube e chegou a ganhar oportunidades, mas logo foi perdendo espaço no elenco. Para 2025, o clube conta com Oscar como meia de origem no setor. Cara, eu acho que é importante, a gente viu já o Rodriguinho atuar, né? Eu acho que ainda ele precisa ganhar um corpo, sabe? Eu acho que o Rodriguinho ele é muito mirradinho, sabe? Eu acho que é um jogador que precisa ganhar um pouco mais de cancha dentro de campo, mas para ganhar isso daí ele precisa jogar, né? Eu acho que ele indo para pré-temporada com o time, né? Agora no início do ano, ganhando um pouco mais de corpo, fazendo trabalhos específicos, né, para um desenvolvimento de um físico melhor e tendo oportunidade durante o Campeonato Paulista, a gente vai poder analisar também melhor, né? Porque jogou muito pouco o Rodriguinho. A gente sabe que é um garoto que tem aí potencial. Mas a gente sabe também que o Patrick Lanza tem potencial e até agora não mostrou nada. E o Rodriguinho teve lampejos, ainda na época do Rogério Ceni. Depois do Ceni já vem Dorival, já vem Carpini e a gente já tá no Zubeldia. E o moleque não deslanchou ainda, não teve oportunidade. Agora, vem cá, se fosse craque mesmo, craque da bola, você acha que ainda estaria buscando espaço na equipe ou será que ele já era titular do time? Tem essa também, né? É uma coisa que a gente precisa analisar. Mas já que vai ficar no elenco, né? Vamos ver se ele vai ter mais oportunidade aí, principalmente no Campeonato Paulista. Atualização sobre o Montiel, tá? Montiel cada vez mais longe do tricolor. Não, Montiel! Não, Montiel! De acordo com a imprensa argentina, Gonçalo Montiel deu seu consentimento para retornar ao River Plate. O clube argentino ainda precisa acertar com o Sevilha, donos dos direitos do jogador. O São Paulo continua monitorando de perto a situação do jogador e ainda não desistiu. Com o contato do Zubeldia e um projeto de carreira ao jogador, a diretoria de futebol ainda tem esperança em convencer o Sevilha para fechar o negócio. O tricolor deve insistir e melhorar as condições para o empréstimo do lateral direito argentino. Uma proposta formal já foi feita e recusada pelo clube espanhol. Empréstimo de 1 ano com opção e ou obrigação de compra ao fim do contrato. A negativa do Sevilha veio com respostas que gostaria de vender em definitivo o jogador. Então a situação do Montiel, a novidade é que a gente já sabia, o River estava na briga, o River é o antigo clube, né, do Montiel, o River acabou vendendo o Montiel pro Sevilha. Eu até pensei num primeiro momento que ele não voltaria pro River, né, até porque ele tinha acabado, ele saiu em 2021 do River, nós estamos em 25, né, e ele tá lá no Sevilha, mas ele parece que já deu a intenção ali e o sinal verde que gostaria de voltar para o River. Só que agora é um outro passo. Agora o próximo passo é o seguinte: aonde o River vai arrumar dinheiro para repatriar o Montiel? A gente sabe que o futebol argentino não tem grana. Então, por isso que o São Paulo continua e insiste no Montiel. Porque sabe que vai ser muito difícil. Até porque o Montiel, na conversa que ele teve com o Zubeldia, ele gostou do projeto. Ele gostaria de jogar no Brasil, né? Ao lado do Lucas, ao lado do Oscar, ao lado do Caleri, que também é argentino, o Alan Franco, que também é argentino. Então seria uma boa para ele. É lógico que ele voltar para o clube que vendeu ele para a Europa, que deu holofotes para ele, é legal, é bacana para ele, né? Visto pelo lado dele. Agora tem que ver se o River ele vai ter cancha. Vai ter grana para pagar, já que o Sevilha já bateu o pé e falou que não quer emprestar. Agora, se não empresta para o São Paulo, não pode emprestar para o River também. Tem que vender.
Vamos acompanhar de perto toda essa negociação. São Paulo não desiste e eu espero que São Paulo não desista, mas também, continuando na insistência com o Montiel, não quero que deixe de procurar outro lateral direito. A gente precisa ter opção, velho. Se der alguma coisa errada, o Montiel volta lá pro River, e aí? O São Paulo vai ficar com quem? Com o Igor Vinícius? Com o Moreira ou não? A gente precisa ter opção. O São Paulo precisa continuar no mercado, tá? A atualização do Montiel. Sobre o Wendel, né? Irritado com toda essa situação, porque o jogador quer ser liberado, o jogador quer jogar, o jogador quer vir para o São Paulo, até porque já tem todo acertado referente a valores e contratos e tudo mais, e o jogador ele quer ser valorizado. Essa é a real. E lá no Porto ele está praticamente escanteado e, vamos dizer assim, está sendo preso pelo Porto porque não quer liberar aí o jogador para jogar, né? Para querer jogar o futebol. Tudo bem, ele está preso pelo contrato dele, mas o São Paulo também já apresentou todas as condições. São Paulo e o Wendel já têm as bases de contrato acertadas. O jogador já manifestou seu desejo de voltar ao futebol brasileiro e suprir a carência no tricolor na lateral esquerda. Porém, o Porto faz jogo duro para antecipar a sua saída. E, além de envolver o lateral direito Moreira, gostaria de uma compensação financeira para liberar o atleta imediatamente. Segundo a imprensa portuguesa, o Clube do Porto aguarda a abertura da janela de transferências para avaliar possíveis propostas por Wendel, que já foi avisado que não faz mais parte dos planos do clube português. Caso o São Paulo não consiga a liberação antecipada do atleta, irá tentar um acordo de pré-contrato com o jogador, que com isso chegaria apenas no meio do ano. Isso é certo. Isso já é certo, isso já é definido. Essa situação definida do Wendel é que o São Paulo já fez o que tinha que fazer referente à antecipação do Wendel. Acertou os valores ali do jeito que o Porto queria, referente ao valor fixado da compra do Moreira, né? Já liberou o jogador aí para ficar 1 ano e meio no Porto, emprestado, para liberar antecipadamente o Wendel. E mesmo assim, os caras querem uma compensação financeira. Compensação financeira, o São Paulo bateu o pé e falou que não vai dar. O Porto bateu o pé e falou, então a gente não libera. Então eu acho que a melhor coisa, antes que o Porto receba alguma proposta, ou o próprio Wendel receba alguma proposta para continuar na Europa, São Paulo tem que agilizar já logo esse pré-contrato. Paciência, velho. Vai chegar quando? Vai chegar lá no meio do ano? Vai chegar aí com Libertadores em andamento, vai chegar aí com Brasileirão em andamento, Copa do Brasil. Jogador sem uma pré-temporada, sem fazer uma adaptação aqui no Brasil. É uma situação mais complicada? É uma situação mais complicada, mas se é o único jeito, é o único jeito. Vem de graça, modo de falar, porque vai ter luvas para o jogador. Mais um outro benefício é que a gente mantém o Moreira. A gente mantém o Moreira e a gente tem aí uma opção para o lado direito que pode até se tornar titular em 2025. E por que não pensar no Montiel também? Então, quer dizer, a situação do Wendel já é definida. É isso que vai acontecer. Tá lá, falta só o Porto liberar ou não. O Porto fazendo jogo duro no liberando, o São Paulo, quanto antes, vai fazer esse pré-contrato para o Wendel e esperar. E mantém o Moreira no elenco. É isso que vai acontecer. Sobre o Montiel, a insistência vai continuar. E referente aí ao Miguel Almiron, né, do Newcastle, segundo a diretoria do São Paulo, não tem nada, não tem nenhum interesse, mas que é um baita de um jogador, velho. Mas custa caro, né? Custa muito caro. Informação que veio lá da Inglaterra, tá? Ninguém aqui no Brasil chegou a ventilar isso, deu essa primeira notícia. A notícia que veio primeiramente foi da Inglaterra e é lógico, todo mundo acabou repercutindo e é lógico que a gente vai repercutir aqui no canal. Mas seria um bom reforço pro São Paulo, já pensou? Esse Almiron aí é craque, velho. É craque da bola.
Fora Montiel, que eu nem preciso falar nada, que seria um baita de um reforço. E o Wendel também, né, velho? Então o São Paulo buscando hoje se reforçar, ou pelo menos buscar atletas que chegariam e colocariam a camisa para ser titular da equipe. Titular. Totalmente diferente do que aconteceu ano passado, que o São Paulo gastou uma bala, gastou mais de 80 milhões com jogadores que ficaram na nossa reserva. Aí, o São Paulo hoje, pelo menos o modo operante de pensar do São Paulo, tá certo. Se for para contratar, contrata o jogador para chegar e ser titular. Opção a gente tem na base e a gente tem que aproveitar e muito a base nesse ano de 25, tá? Videozão aí de hoje, então, lógico, pra gente sempre deixar você atualizado referente aos principais nomes que o São Paulo tá buscando no mercado, né? Tirando toda essa dúvida referente a Miguel Almiron, atualizando o Wendel, atualizando o Montiel também e esse sinal verde que ele acabou dando ali pro River Plate. Vamos ver se os caras vão ter grana para arrancar ele lá do Sevilha, fora aí o início da temporada do São Paulo. E domingo tem copinha, hein? Domingo tem copinha, São Paulo vai entrar em campo já na base e no profissional no dia 12, né? No dia 12 contra o time do Cruzeiro, a pré-temporada lá nos Estados Unidos, fechou? Likezão aí para dar aquela fortalecida, sua inscrição, deixe seu comentário, sua opinião, né? Sobre todos os assuntos que a gente trouxe aqui no vídeo. E é lógico, no primeiro comentário fixado tem o link da loja Manto Tricolor, começando mais uma temporada, contrato renovado. Aqui a gente renova o contrato, hein? Contrato renovado com a Manto Tricolor, sempre dando aquele apoio aqui no canal do Drex, fechou? Então, uma ótima quinta-feira para você que for trabalhar, bom trampo para você que vai descansar, bom descanso. A gente continua aqui apurando hoje, durante o dia, matérias no blog desse videozão aqui. É lógico, amanhã a gente volta cedinho para trocar aquela ideia, fechou? Ótima quinta, ótimo ano, tamo junto, é nóis.